O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, a Associação dos Mensageiros do Amor pelo Rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Mais uma edição de Luz para o Mundo, de Denilson Carvalho, Escola Bíblica, diretamente, como sempre, do meu estúdio próprio, na residência, aqui na cidade de Ceres, estado do Goiás. É aula de Bíblia. No prosseguimento hoje, acerca do que é fisicamente, espiritualmente, biologicamente, neurologicamente, a nossa alma. A nossa alma relatada na Bíblia. Ou seja, já expliquei quando ministrei aulas profundas sobre o milênio do Apocalipse 20, lembra? Que eu sou uma alma. Evidentemente, você também, todos os seres humanos são almas. E que eu possuo uma alma, você também possui alma. E esta alma é o nosso cérebro. Tem um dito, não o cérebro de uma pessoa morta, de um féretro, cadáver, defunto, aí não. O meu cérebro é minha alma porque estou vivo. E essa alma é que pensa, que enxerga, que fala, que memoriza palavras, vocabulário, se expressando verbalmente e oralmente. Em programas anteriores, eu, a Bíblia e a ciência, biologia, neurociência, anatomia, deixamos claro que os nossos olhos, ou seja, essa parte do olho, dos olhos, não, dois olhos, que é visível a outra pessoa, que evidentemente enxerga também, são a ponta da nossa alma, que vai terminar lá no lobo occipital, que é a parte do cérebro que é responsável por interpretar, então, a luz que chega por sinais elétricos, a visão, ou seja, o que a pessoa vê, entendendo se é uma bicicleta, se é um bando de araras voando, um helicóptero, o super-homem, que naturalmente é ficção, não existe, não voando pelo meio do céu. Enfim, coisa maravilhosa. Vimos que as nossas orelhas, programa passado, lembra-se, o que tem a ver já com o início, nossos pavilhões, orelhas, pelo trato da audição, o que vai terminar numa seção cerebral que é responsável por entender o ruído. Se alguém tocando violino, piano, ou berrando, não, e buzinando, coisa assim, não. Hoje veremos que a nossa fala vem da nossa alma, de uma seção cerebral encontrada nos dois lobos, mas nesse caso principalmente no lóbulo, dois hemisférios, não? Nós sabemos que o nosso cérebro contém dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, e que em cada hemisfério temos quatro lobos, que são, os quais são o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal e o lobo occipital, além de um lobo que fica no meio do cérebro, chamado sistema límbico ou lobo límbico, mas esse não fica em algum hemisfério, sim no local entre os dois hemisférios, entre esses lobos. O nosso lobo temporal é o lobo responsável pela fala, mas outras partes do cérebro estão envolvidas nisso, como a memorização, a audição, a visão. Então, para que você leia,
você depende de ler normalmente, porque o pessoa cega, deficiente visual, lê com as pontas dos dedos, ou seja, em braille. Eu não leio em braille, não sou cego, graças a Deus enxergo bem, mas Deus ama aos cegos, e eu também, e toda Sara Brasil FM Goiânia 93.9. Enfim, o programa de hoje muito emocionante, deveras impressionante. Hoje, a origem da nossa fala, nosso vocabulário, palavras e tal. No próximo programa, o que é o nosso pensamento, daí nossa consciência, então memorização, nosso caráter, nossa índole, nossa personalidade, tudo tem a ver com o cérebro, e esse cérebro da pessoa viva é o que a Bíblia chama de alma, da palavra hebraica nefesh, da palavra grega psique, ou psique, daí psicologia, psicólogo, psiquiátrico, psiquiatria e coisa assim, não? Coisa maravilhosa. Bom, então, Luz para o Mundo, Demilson Carvalho, aula de Bíblia Sagrada, Deus seja louvado. Como aula de Bíblia, preparando, amigo, foi aqui apenas uma introdução, não um introito, também amiga, o seu caderno, é seu caneta, como sempre, em cada aula que ministro, para anotar daqui a pouco algumas passagens, não muitas, parece que 13 ou 14, da Bíblia, passagens bíblicas relativas a esse assunto. Mas na primeira parte, então, algo com relação a essa parte cerebral, responsável pela fala, uma coisa impressionante, Deus seja louvado. Bom, o Senhor Jesus Cristo falava quando, enfim, viveu naquela região da Palestina, tal, durante aqueles 33 anos do seu nascimento e a sua morte e ressurreição. Ele sempre pregou, falou, dissertou, explicou a Bíblia, a sua palavra, a Escritura Sagrada e tal. Imaginemos rapidamente, brevemente, como foram doces para aquele malfeitor de uma cruz ao lado do Cristo, ouvir dele, após ele perguntar: Senhor Jesus, fazer um pedido, não? Lucas 23, 42 e 43. Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. E a doce resposta pela doce voz do Cristo. Desculpe, é apenas a resposta em grego, em Lucas 23, 43. Amém, soy lego semeru, metemue se entou para isso. Tradução, grego para o português. Em verdade, a ti digo hoje, 2 pontos, ou vírgula, como queira, serás comigo no paraíso. Podemos também ouvir a doce voz de Jesus, espiritualmente falando, claro, porque ele não há de falar conosco audivelmente, possa até ser, mas seria casos raríssimos, ouvir a doce voz do Senhor Jesus Cristo, dizendo, como disse um pecador, está num dos evangelhos: Filho, tem de bom ânimo, perdoados estão os teus pecados, a tua fé te salvou. Por quê? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós ou de vós, é dom de Deus, do nosso bondoso Pai Celestial. Então tentarei agora acertar no pendrive número 1, permita-me, espero que dê certo. Que doce Deu. voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação. Chamou-me não só uma vez, tantas vezes que eu triste humilhar,
Jesus não me deixa sofrer. Sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que fiz por ti, tudo que sofri. Na cruz pra te E agora, em Luz para o Mundo, a nossa escola bíblica. Coisa impressionante, deveras emocionante e algo de fato imprescindível é o nosso dom da fala. É sabido por toda a humanidade que jamais algum animal aprendeu a falar. Aí o papagaio imita sons pela sua interatividade com, digamos, o seu amo ou a sua ama, não? Alguém que o cria. Uma galera, cuidado com o IBAMA, hein? Da cadeia, multa pesadíssima. Criar papagaio no Brasil, não sei, o papagaio estrangeiro importado, custa aí em algum local 30, 40, 50, até 80 mil reais. Não quero. Não crio periquito, nem pardal. Estão soltos aqui, nossa residência, moramos de aluguel, mas numa chácara no centro da cidade que de Série Goiás. Então, aqui em Saracura, Siriema, passam araras, bando de araras, pousa numa árvore alta aqui ao lado. Enfim, o bicho solto, não? Criamos galinhas, mas aí a minha esposa gosta muito de ovo caipira também, morou na roça e tal. Enfim, detalhes. Não? Bom, coisa impressionante. Então, o dom da fala. Quem não fala por algum problema congênito, nasceu mudo, ou então por algum problema, não? Algum desastre, então, mas pode então estudar e ler em braille. Então, mesmo temos toda a Bíblia em braille. Eu não tenho, mas eu tenho amigos que são deficientes visuais, cegos, e tem Bíblia toda em braille, coisa maravilhosa. Outros livros também, sobre a Bíblia, tem história, coisa assim. Deus seja louvado. Agora, não sei se você está a par, mas aconteceu o seguinte, um fato impressionante, quase inacreditável, está no Guinness Book, livro dos recordes. Uma mãe viúva, então, estava grávida quando seu marido faleceu, esposo. Então, o menino, o Zezinho, 1 mês de idade, isso, não confundo com 30 anos, não, 1 mês de idade. Ele então resolveu que ele aprendesse várias línguas. Colocou numa escola de línguas para ele aprender com uma professora, fonoaudióloga, português, inglês, espanhol e italiano.
Imagine, que impressionante, que fato incrível, quase inacreditável. Um bebê, 1 mês de idade. Está duvidando? Não duvide, eu até gravei. Fomos vizinhos em São Paulo, e eu gravei este bebê falando vocabulário extenso, fiz uma entrevista com ele, sou jornalista para o rádio, e aqui está a entrevista que eu copiei num pendrive. Aqui está meu antigo gravador digital, passei para o pendrive. Então você verá agora que este bebê, que dentro de pouco tempo aprendeu falar fluentemente em português, 1 mês de idade, em português, inglês, espanhol e italiano, não é isso? Ouçamos então com muita emoção, quase chora de emoção, coisa impressionante aqui, este bebê, 1 mês de idade, falando fluentemente, respondendo todas as minhas perguntas, até perguntas difíceis. Então, eu fiz uma entrevista com ele, falando então em inglês, português, espanhol e italiano, coisa maravilhosa, emocionante demais. Ah, misericórdia, hoje eu estou mal. Calma, Demilson Carvalho, aprume-se, rapaz. E obrigado pelo rapaz, tenho uns 73 anos de idade, mas não sou muito inteligente, porque acabei pegando o pendrive errado mais uma vez. Será? Não, eu não blefei. Isso aqui é ensinamento, porque nas minhas aulas bíblicas utilizo muito de psiquiatria, psicologia. Não sou formado nisso, eu leio bastante, entendo das questões a fundo. Então não sou profissional em psicologia, psiquiatria, mas me aprofundo desde meus 5 anos de idade nessas questões. Eu não peguei o pendrive errado, e não blefei, eu não menti, não enganei, mas eu sei que ninguém acreditou. Só você é mais doido que eu, não por ter acreditado que de fato eu ter entrevistado um bebê com 1 mês de idade, falando fluentemente, respondendo minhas questões em inglês, português, espanhol, italiano. Impossível. Depois que eu falo impossível, tudo que um bebê, quando acaba de nascer, no parto, cesariana ou normal, 1 mês de idade, 1 ano de idade, então, tudo que o bebê sabe fazer é isso que você acabou de ouvir: chorar, dormir e ser amamentado pelo seio da sua mãe, outra que o faça, não é isso? Então, o bebê, 1 mês de idade, não sabe falar au, não sabe falar miau, não sabe imitar um boi, coisa assim, o bezerro, né? Não. Com o passar do tempo, o bebê, pela interatividade com a família, pai, mãe, ou apenas a mãe, apenas o pai, algum irmão já de certa idade, 3 anos, 4 anos, então começa a balbuciar sílabas. O bebê, inclusive, quando tivemos 6 filhos, eu e minha esposa temos uma experiência larga quanto a isso, não é? 6 filhos e temos 7 netos. Então um bebê com certa idade, alguns meses, quando ele vê um cachorro, porque a pessoa fala, a mãe fala, filho, o bichinho é au. Aí ele começa a falar au. Só que quando ele vê um gato, ele fala também au. Então ele vê um bezerro no pasto, na braquiária, no capim-jaraguá, no coronhão, então ele fala também au. Com o passar do tempo, depois de algum mês, ou 1 ano e pouco, 2 anos, é que ele sabe que para o cachorro é au. Para o boi é bé, para o gato é miau. Especialmente gato no telhado, que é horrível. Coitado, o bicho lá fazendo amor, sapeca e iaiá, né? Então, enfim, o detalhe é outro. Não é isso mesmo. Então, o dom da fala, do aprendizado, coisa magnífica e importantíssima. Antes que eu entre na Bíblia, é claro que eu prosseguirei com esse assunto no próximo programa, não haverá tempo que eu conclua essa parte hoje, o dom da fala. Então, se não, no outro domingo, no outro sábado, não? No outro programa, sábado próximo, 13 às 14 horas, Sara Brasil FM 93.9, que eu estarei explicando o nosso pensamento, que é cerebral. Meu coração, músculo, bombeador de sangue, o seu também não pensa, coração não pensa, joelhos, rins, diafragma, os dentes não pensam, a língua não fala, é o cérebro, coisa impressionante. E há seções cerebrais nos hemisférios, 2 hemisférios, 4 lobos, responsável pela visão, pela audição, pelos 5 sentidos da vida, não é isso, amigo? Não é, querida amiga? Eu não estou ensinando a todo mundo sabe isso, que temos 5 sentidos na vida, os quais são, apenas recapitulando que você sabe, decore salteado, visão, audição, olfato, paladar e tato. Então agora no início, teremos, não, eu e você, a colaboração de um amigo meu, professor de neurociência, explicando
as partes cerebrais, seções cerebrais responsáveis pelo dom da fala. Eu até digo que isso começa pelos lábios. Os nossos lábios são o início da parte do cérebro, a qual a ciência chama, cientistas chamam de lobo temporal. É lá no lobo temporal, que fica um pouco atrás das orelhas, na parte interior do cérebro, atrás das orelhas, que esse lobo temporal é que entende então o que a pessoa fala, que a pessoa ouve e faz a pessoa falar na verdade. Na verdade, porque a audição tem a ver com outra seção cerebral. Falei bobagem, retiro isso e eu prossigo. Então eu copiei do YouTube, claro, eu explico isso, mas como é um tanto complicado, facilitou para mim copiar do YouTube este meu amigo, explicando então de onde vem a nossa fala, as partes do nosso corpo, desde o maxilar, lábios, faringe, enfim, cordas vocais, apelidadas pregas vocais. Eu prefiro a expressão cordas, pregas. Será que é por isso que a pessoa faz pregação, pregador, pregadora, pregas vocais? Enfim, sem mais delongas, ouvindo então isso aqui que é magnífico, muito edificante. A paciência para ouvir até o final, toda atenção. Anatomia e fisiologia da voz, o que chamamos de trato vocal ou sistema fonatório. A laringe, nossa caixa de voz, tem a principal função focada para respiração e deglutição, não para a fala e o canto. Fomos nós que adaptamos esse sistema. Então a gente vai estudar e conhecer cada elemento contido nesses aparelhos, com foco nas estruturas e fisiologia que são necessárias para a produção da voz. Então vamos lá. Esse sistema ele é constituído por 3 aparelhos: o aparelho respiratório, o aparelho fonatório e o aparelho articulatório. Aparelho respiratório é basicamente constituído pelos pulmões e traqueia, seguindo o canal da faringe até as nossas fossas nasais. Mas como no canto a gente tem um trabalho com muito mais foco na pressão do ar, no apoio que a gente exerce com ele, então a gente também vai incluir costelas, em especial as últimas, que são nossas costelas flutuantes, que tem um maior poder de expansão. Toda a nossa musculatura intercostal e, por fim, o diafragma. Então esse conjunto, ele se contrai e ele expande nossa caixa torácica, controlando a pressão e o apoio do nosso ar, para que depois haja a emissão, que vai passar justamente pelo nosso segundo aparelho, que é o aparelho fonatório. Aqui, em nossa laringe, é que o som é produzido. Então nela a gente vê toda a estrutura da caixa da voz. A glote, que é a abertura para as pregas vocais, e a epiglote. A epiglote é essa cartilagenzinha que funciona como um alçapão. Ela fecha a entrada da traqueia para que o alimento tome a via correta na deglutição, que é o esôfago, e para que a gente não engasgue. A glote nos dá também um parâmetro de alguns processos fisiológicos que a gente vai estudar, separando o que é supraglótico, quando é acima da glote, e subglótico, quando é abaixo da glote. Bom, ainda dentro da laringe, a gente encontra as pregas vocais. São esses músculos estriados aqui, que tensionam e relaxam para que justamente a passagem do ar resulte na emissão do som. Quanto maior o tamanho e a tensão dessa musculatura, mais agudo é o som. E quanto menor e mais relaxada
é essa musculatura, mais grave o som é emitido. Aqui, nesses grandes montes, vemos as cuneiformes e nos pequenos as aritenoides. Aqui são estruturas que são responsáveis pelo movimento das pregas vocais, incluindo aqui também as pregas vestibulares, essa parte interna das cordas vocais. Aqui é que justamente usamos no famoso falsete quando a gente canta. E o aparelho articulatório. É ele que é responsável pela construção dos fonemas, das vogais, da projeção do nosso som. E a gente vai incluir também ressonância desse som. Então, primeiramente, a gente vê aqui a faringe, que é dividida em 3 partes. A nasofaringe é essa região da cavidade nasal. A orofaringe é essa região da cavidade oral. E a hipofaringe ou laringofaringe, que é essa região abaixo da base da nossa língua. E aí, seguindo, a gente tem, então, língua, o assoalho da língua, os lábios, os dentes, a região alveolar, que está entre os dentes e os ossos da face, o palato duro, que a gente pode sentir como ele é firme quando a gente pressiona a língua, né, no céu da boca. O palato mole, que é mais lá atrás, onde a gente sente também com a pressão da língua como é mais macio. E por fim, a úvula, a nossa campainha, né? Então, todos esses elementos resultam na formação do som e na projeção do som. A gente vai incluir aqui os seios paranasais. São essas cavidades que se encontram no crânio e são responsáveis pela ressonância da nossa voz. Então a gente tem o frontal, o etimoidal e o maxilar. Funciona como o corpo de um violão. O som entra e se propaga, ganha corpo. Isso acontece nas notas mais agudas, principalmente na região da cabeça, e nas notas graves, numa região torácica. Bom, pessoal, eu acho que deu para ajudar um pouquinho. Quem nunca tinha... Muito bem, ajudou e bastante. Eu não sou médico, não sou neurocientista, neurologista, porém, eu tinha vocação para medicina, não cursei medicina. Se houvesse feito isso, imagina que eu seria um bom neurocientista, provavelmente não, mas um neurologista. E tanto é que sou apaixonado por essa área, tudo sobre medicina, do corpo e tal, anatomia, biologia, mas principalmente sobre o mecanismo cerebral, porque isso tem a ver com a Bíblia, com essa minha principal vocação de ser professor de Bíblia, de abrir, ler a palavra do nosso Deus, entender a Bíblia a partir da gramática, da sintaxe, quanto a artigos, predicativos, conjugação verbal, no pretérito, presente, indicativo, futuro subjuntivo e tudo isso, porque a Bíblia é repleta por gramáticas. A Bíblia já começa em gramática, no princípio, Deus criou e tal, analisemos isso brevemente. É uma união de duas palavras, preposição em, unida ao artigo definido, masculino, singular, o. Então, em vez de falar em o, você escreve ou fala no, em um, num, em algum, nalgum, e assim por diante, etc. e tal como queira. Bom, então, a nossa alma é o nosso cérebro. Na realidade, é o cérebro que ouve, claro, a seção cerebral responsável por entender o ruído captado pelos pavilhões, apelidados de orelhas, que o nome correto são pavilhões. Temos 2 pavilhões,
Pavilhão esquerdo, orelha esquerda. Pavilhão direito, orelha direita. Essa é a realidade em contexto na anatomia, biologia, coisas assim na semântica, na etimologia e tal, não é isso? Então, já que sabemos que a nossa alma é o nosso cérebro, e o cérebro é matéria, e o cérebro é mortal. Tanto é que a morte da pessoa é chamada morte cerebral. Morte clínica, morte biológica, é a sensação, tudo relativo ao indivíduo. Só que, para ateus materialistas, a morte é o fim para sempre, fim eterno, mas pela Bíblia não, porque o Senhor Jesus Cristo voltará, inclusive, com relação àquele malfeitor, comumente chamado, embora erroneamente pela palavra grega, ladrão. Era um criminoso, mas não ladrão, se bem que ser ladrão é crime também e tal. Então o Cristo salvou ali, numa cruz ao lado, ambos morreram. O Cristo morreu com certeza naquela sexta-feira. Quanto ao malfeitor, teve apenas as pernas quebradas, retirado da cruz, porque logo viria o sábado, a partir do pôr do sol, das 6 para o sábado, coisa assim. Mas certeza é que ele morreu salvo, tendo vindo a óbito naquela sexta-feira, antes do pôr do sol, ou num sábado, ou no domingo, até quarta-feira, porque às vezes a pessoa ficava dias agonizando até vir a óbito. Mas aquele morreu salvo, sabe o que importa? Então o Senhor Jesus Cristo voltará, será a sua segunda vinda, e ele é quem promete na Bíblia que eu ressuscitarei no último dia. O irmão do Lázaro em Betânia também falou, conhecia isso, não? Meu irmão há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Qual o último dia? O dia da volta do Cristo, quando então as pessoas que vivem e simbolicamente morrem salvos, quer dizer, simbolicamente dormem em Cristo, morrendo salvos, serão ressuscitadas na primeira ressurreição, da qual a Bíblia fala largamente, mas o assunto não é este, morte e ressurreição, e eu prossigo. Então, anote dentro desse assunto, claro que a nossa alma, nosso cérebro, e que o cérebro que de fato fala, claro que o cérebro depende do maxilar, que é a única parte, quanto então a nossa boca que se move, não? A parte superior é fixa, a parte superior é fixa, o maxilar é que abre sempre para baixo, para cima, está entupido ali com dentes, não? Então, dá congestionamento, dá engarrafamento, não é? De dentes, coisas assim. Então, já que estamos falando nisso, o cérebro e a alma, e o cérebro é que fala na verdade, dependendo então da boca, língua, faringe, cordas vocais, e diafragma, pulmões, ar nos pulmões, respiração, tudo isso, coisa impressionante. É uma coisa impressionante, é um conjunto de itens. Então cada um faz falta. Se retirarem as minhas cordas vocais, imediatamente ficarei mudo. Eu tentarei explicar a Bíblia aqui, isso aí, o pessoal não entenderá. Claro que eu não farei essa bobagem de vir aqui se eu ficar mudo. Ore para mim, ore por mim, desculpe, ore a Deus, não é? Para que eu nunca fique mudo, continue falando e sempre explicando fielmente a Bíblia, utilizando esse dom da fala, do evangelismo, da aula bíblica pelo rádio, Sara Brasil FM 93.9, que maravilha, Deus seja louvado para sempre, engrandecido, não é isso? Então a primeira passagem bíblica é sobre isso, anote, Gênesis 11, versículos 1 e 7, anote, aula de Bíblia, Gênesis capítulo 11, Gênesis 11, o versículo 1 e o versículo 7 e 8 fica melhor, Gênesis 11, versículo 1 e... Assim o fundo musical está muito baixo, talvez. Bom, Gênesis 11, o versículo 1, depois os versículos 7 e 8. Não estou levando a sério mais uma hora de Bíblia, então com muita emoção e honra, leio. Gênesis 11, primeiramente, versículo 1. Ora, a terra, bom, por terra entendo humanidade, porque terra não fala, não pensa e tal. Terra não conhece língua, linguística, não. Somos nós seres humanos. Ora, a terra toda tinha uma só língua, ou seja, os habitantes da terra, nós humanos, nós terráqueos. Claro que eu não estava lá logo após a arca do Noé, claro que não, nem você. Ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar, um só sotaque, não havia regionalismo. A humanidade sob o evento do dilúvio estava ali por perto, bem após o dilúvio, claro. Prossigo lendo, agora versículo 7 e 8. Vinde, desçamos, aqui Deus falando, e confundamos ali a sua língua, porque estavam construindo uma cidade, a Torre de Babel. Confundamos ali a sua língua, seu idioma, para que não entendam mais um ao outro. E prossegue, não é? Eu não entendo alguém ao meu lado falando inglês, ou na internet e tal, chinês muito menos, japonês eu sei 2 palavras ao menos, dá para o gasto, não? Sayonara, arigato, e também o boné, não é? Que japonês que inventou o boné para a cabeça da pessoa, bom, né? Só isso, mais nada. É piada, mas faz sentido, não é? Então, Deus disse, vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam mais um ao outro. Assim o Senhor se espalhou dali sobre a face de toda a terra,
toda a terra, todo o orbe, e cessaram de edificar a cidade. Foi então que vieram parar, por exemplo, no Brasil, tribos indígenas, que não eram apelidados reino de índios, e em outros países também, os chamados antigamente aborígenes australianos, das ilhas da Oceania, espalharam por toda a terra, até os esquimós lá no gelo ártico, antártico, sei lá, polo norte, polo quase norte, uma coisa assim. Pesquisa aí, o assunto não é tanto eixo para hoje, entrou aqui, resvalei e prossigo. Então mais uma passagem. A origem da humanidade e do nosso dom de língua. Quando eu digo dom de língua, não estou pensando na algaravia, tipo Balar, Trabalho da Camargo, Tremecanta, não estou criticando, porque existe isso, algaravia, em certas igrejas, denominações, respeito. Minha ideia é outra, mas eu porém um respeito. Estou falando em língua, idioma. Então, letras que formam sílabas, sílabas que formam palavras, palavras que formam frases, daí sentenças, orações. Quando fala orações, não é a reza, a falar de Deus na oração, é o sentido da sintaxe. Sabe o que é a oração? Coisa assim, oração subordinada, coisa assim, impressionante, não? Não tenho muito saudade do meu tempo de escola, mas continuo estudando por conta própria. Aprendi muito depois que deixei a escola, após cursar o ginásio em Sobradinho, Distrito Federal. 4 anos de ginásio, 4º ano antigo e nunca mais estudei na escola. E sim, particularmente, continuo estudando, especialmente hebraico, grego, latim, história, coisa assim, não? Eu não sou teólogo, mas estudo bastante livro de teologia. E rejeito quase todos, fico com a Bíblia, em grande parte com a Bíblia. Mais uma passagem então, a origem da humanidade e nosso dom da fala. Gênesis 2, versículo 7, anote, aula de Bíblia. Gênesis 2, 7, aqui está sentado. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Vamos ao hebraico bíblico dessa passagem, Gênesis 2:7, brevemente. Alma vivente, é a expressão hebraica dupla, duas palavras, nefesh haya, literalmente alma viva. Tornou-se alma vivente, após Deus soprar na narina do Adão o fôlego de vida, o fôlego da vida. Então o fôlego da vida em hebraico, nitmat haim. Nitma Haim, literalmente fôlego vivo, fôlego da vida. O homem tornou-se alma vivente, uma alma, uma pessoa, um ser pensante, o corpo todo, cabeça, tronco e membros. Mas a alma vivente, na verdade, tem a ver com o cérebro, ser nervoso central na biologia, neurociência, anatomia, semântica, etimologia, etc. Mais uma passagem. Gênesis 2, 16, 17. O que estaremos vendo? Ou entendendo melhor, claro, entendendo, não? É que isso aí que houve uma explosão, gás juntado aqui e tal, uma grande estrela, explosão que cientistas bobos, nossos panacas, que tentam nos enganar, afastando-nos da Bíblia, não conseguem, ficamos com a Bíblia, não é católico romano, não é evangélico, pentecostal, neopentecostal, outro tal, não é adventista repudido da minha igreja e tal, ficamos com a Bíblia. Então isso aí de que primatas evoluíram e o cérebro se desenvolveu e surgiu no cérebro a necessidade de falar, se comunicar pela fala e pela escrita, então uma área ligada então à fala, à escrita, então, mentira! Deus fez Adão todo sapiente, já falante, Adão e Eva conversavam, Adão deu nome aos animais, Adão chamou sua esposa de Eva, mãe dos viventes, porque ele falava, pensava, articulava. Qual era a língua? Não sabemos, mas que foi uma língua falada pela humanidade subsequente, pessoas derivadas do Adão e da Eva, até a todo Babel, como acabamos de ler, era uma só língua e bagunçou tudo. Deus bagunçou isso, para espalhar o povo em tribos, surgiram nações assim, etnias e tal. A humanidade toda é uma só. Mas temos então as diferenças culturais e linguísticas, evidentemente. Deus determinou, Deus originou isso. Essa miscelânea de linguística, de palavras, idiomas, como idiomas terríveis, como difícil, não? Da China, Japão e coisas assim, não? Então mais uma passagem, anote. Gênesis 2, 16 e 17. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Anotou para bem esse amigo, também amiga? Então leio Gênesis 2, 16 e 17. Ainda a origem da humanidade pelo casal do Eva, o dom da fala, audição, visão, tudo aquilo lá que estão explicado sobejanamente nessa série sobre a nossa alma como sendo nosso cérebro pensante, ser nervoso central. E isso é mortal. O meu cérebro não sai da minha caixola do crânio na hora da morte, portanto, o Cristo salvou aquele malfeitor numa cruz ao seu lado, mas não arrancou o seu cérebro do crânio, não arrancou. Isso não existe. Portanto, não existe também reencarnação, seria o cérebro, então, de um kardecista, ou budista, a transmigração da alma, saindo do crânio e entrando no outro crânio, mas ele já está ocupado. Opa, já tem gente aqui, como
banheiro de shopping, rodoviário, aeroporto, né? Ocupado, não, tem gente, vai procurar outro, procurar mata lá, braquiária, o capim, aí não dá, perto do aeroporto, aí dá problema. E eu prossigo, já dei problema aqui, mas tudo bem, meu ouvinte me entende, né? Meu ouvinte também, maravilha, graças a Deus. Então, Gênesis 2, 16 e 17, não estou para bem, então leio, Gênesis 2, 16 e 17, ordenou como? Falando, porque Adão e Eva ouviam e entendiam a fala, a conversa, o idioma do nosso Deus, não sabemos qual era, mas Deus se comunicou com Adão e Eva na língua que Deus colocou no sistema nervoso central, no cérebro do Adão e da Eva. Sempre Deus comunica a comunidade na nossa língua. Se Deus falar a mim, falará na minha língua em português. Deus falar a mim em chinês, então poderia até pensar que é o capeta tentando me enganar em chinês, eu não entendo em chinês, aí complica. Deus falaria a mim em português, como falou a Paulo, até em hebraico, se der tempo, como veremos daqui a pouco. Paulo entendia hebraico, latim, grego, português não, Paulo nasceu muito antes de surgir em português, que é idioma neolatino. E eu prossigo. Bom, Gênesis 2, 16 e 17, finalmente leio. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E Adão e Eva entenderam o que é árvore, porque eles estavam já no jardim do Éden, repete árvore, inclusive a árvore da vida, também a árvore é proibida do bem e do mal. Quando Deus falou, não em português, claro, mas naquela língua lá que não sabemos qual, saberão a vida eterna, árvore, entenderam do bem e do mal, a morte, eles entenderam o que seria a morte, talvez não totalmente, mas parcialmente entenderam que viria a morte biológica, talvez morte eterna, depois entenderam isso melhor, claro. Mais uma passagem, anote, ainda em Gênesis 2, 19, 20 e 23, 3 versículos em Gênesis 2, 19, 20 e 23, não estou para bens, eu leio, Gênesis 2, 19, 20 e 23, leio. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem. Está vendo aqui, Adão? Essa bicharada toda, Deus, tu estás inaugurando um zoológico? É mais ou menos, zoológico ao ar livre, não é? Como é que chama aquilo lá, que o pessoal vai, lá na África, que deu um branco aqui, incolor, invisível, você sabe o que é. Safari, é um safari, ao ar livre, foi isso que Deus fez para Adão e Eva, no jardim do Éden, então, um safari, ao ar livre. Também os animais eram mansos e o leão não iria pegar o casal e estraçalhar, não é? Eles comiam frutas. Havendo, pois, e Adão e Eva não eram frutos, também ainda não eram abacaxi, depois do pecado se tornaram abacaxi. Aqui é metáfora, simbologia, claro. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem deu a todo ser vivente, foi esse o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para... ferrou, lascou. Adão viu um boi e uma vaca, um urubu e uma uruboa. Enfim, um saci pererê, uma saci... Não, isso não existe, claro, folclore. Enfim, cada macho com a fêmea, um galo e uma gala, ou seja, uma galinha. E eu estou sozinho aqui, que negócio é esse, Deus? Está judiando de mim? Então aconteceu isso aqui. Mas para o homem não se achava ajudadora que lhe correspondesse. Ou seja, para que fizessem sexo, se amassem e gerassem filhos, frente a frente e não por trás, como o boi pega a vaca por trás, e certa pessoa pega o homem por trás e tal. Detalhe que eu tenho que ter cuidado, porque eu não estou disposto a amanhecer a boca cheia de formigas. Cuidado, meus cavalos, se aprume, rapaz. Agora, versículo que eu havia dito, você anotou? Ajude-me aí com a sua anotação. Ainda em Gênesis 2, e agora? Assim, está anotado, 23. Por último, então, Gênesis 2, versículo 23, se havia notado? Não, parabéns, eu leio. Disse o homem, acerca da mulher que Deus fizera, da costela do Adão, quer dizer, de uma costela do Adão, sobraram costelas, mas basta uma não, uma mulher para cada homem, para cada um homem para cada mulher, para cada uma. Disse o homem, essa aqui, Eva, sua esposa, essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, em hebraico, Eva, pois do homem foi tomada. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Lembrando ligeiramente que todo mundo aí sabe, católicos, evangélicos, espiritistas, macumbeiros e tal, que
Deus fez macho e fêmea. Deus fez macho e fêmea. Então, Adão e Eva. Agora, isso aí de masculino e feminino só é aplicado corretamente na gramática. O artigo masculino definido singular, uma, feminino e tal. E em termos do casal, do casal, não da dupla, do casal homem e mulher, macho e fêmea, e não masculino e feminino. É assim em realidade. Não adianta querer linguagem neutra, tentar modificar as coisas, deturpar nosso idioma riquíssimo, belíssimo, que domino bem nossa língua portuguesa. Deixa a língua portuguesa quieta, pessoal de Brasília, respeite a nossa língua. Tá bom demais assim, o mundo inteiro admira a língua portuguesa, belíssima, riquíssima, coisa impressionante. É a melhor língua para poesias, charadas, poemas e tal, canções, composições. As composições, por exemplo, dos Beatles, eu fui roqueiro e cantar tudo dos Beatles, então, assim, uma boa instrumentação, guitarra, bateria e tal, contrabaixo, porém, muito pobres em poesia, em rima e tal. A língua portuguesa é melhor para rima, poesia e tal, e eu prossigo, mais uma passagem, assim, nomes dos animais. Aí Adão viu um animal, assim, bem escuro e tal, o casal, não, esse aqui, urubu, e esse aqui parece uma lagartixa grande, jacaré. E esse aqui parece filhote de jacaré, mas não é de outra família aqui, então lagartixa. E assim, boi, vaca, e avacalhou tudo, avacalhou não, quase, não é? O pecado assim, avacalhou tudo, quase tudo. Mais uma passagem, anote. Agora, Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Saindo do Gênesis, dando um salto aqui bem adiante, tanto na Bíblia, fisicamente falando, como na questão. Então, estou aqui folheando a minha Bíblia, estou quase encontrando e acabei de encontrar. Então, mais uma chance para você. Sorte sua, felicidade, anote. Sorte, não existe sorte, é bênção, anote. Hebreus 1, versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, anote. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Eu estava aqui com um defeito na regulagem dos botões aqui da minha medição de 4 canais. E de fato, o fundo musical eu ouvi aqui bem baixo, porque eu tinha que ter dado o volume máximo aqui no microfone, e acabei de fazer isto. Então agora o fundo musical deverá estar correto, audível, não pode ficar alto para não competir com a minha voz, que já é bem altissonante, não é? Tudo bem, precisa regular aí o volume do rádio, celular, do tablet, pela internet, pelo rádio, coisa assim. Então finalmente tudo certo, desculpe, e eu prossigo. Bom, então para agora, Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, anotou? Parabéns, eu leio. Havendo Deus outrora falado, então Deus sempre falou, teve o dom da fala, claro, é todo sapiente, nada faltou em época alguma ao nosso Deus, visão, fala, audição, coisa assim, poder para criar. Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Então Deus falou antigamente pelos profetas que falavam em pregação, utilizando de fato as pregas ou cordas vocais, e também escrevendo. Daniel falou e escreveu, Jeremias, Ezequiel, os evangelhos, não, Mateus, Marcos, Lucas e João do Apocalipse, coisa assim, que magnífico, não? Deus falou no Monte Sinai os 10 mandamentos, como diz a Bíblia em Êxodo 20, versículo 1, depois escreveu o decálogo em tábua de pedra perante Moisés no Monte Sinai. Então Deus falava e escrevia, Moisés não escreveu o decálogo, foi Deus, mas Moisés ouviu Deus falando os 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, até o não cobiçarás, 10 mandamentos e tal, e eu prossigo, mais uma passagem, anote, mais uma passagem, então para agora, qual é? Sim, 1 Samuel capítulo 3, versículos 1 a 4 e 10, anote, folheando aqui a Bíblia para encontrar isso, que eu coloco em cada local onde devo ler. O papelzinho marca páginas, facilita, então acabei de encontrar, agora é com você, anote. 1 Samuel capítulo 3, versículos 1 a 4 e 10. Então 1 Samuel 3, se notou, inicialmente leu de 1 a 4. 1 Samuel 3, de 1 a 4, leu. O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer, catarata, não é coisa antiga, catarata, de modo que não podia ver. Tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou Samuel, que foi Deus, Samuel, Samuel, ele respondeu, eis-me aqui, e correu a Eli, ele disse,
aqui estou. Em inglês seria I am here, não é? Mas foi na língua lá daquele tempo. Pois me chamaste, mas Eli disse, não te chamei, ficando doido, está delirando, está tendo pesadelo. Não te chamei, torna a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. E na sequência, então, o Senhor chamou Samuel para a terceira vez, o menino Samuel, e ocorreu isso aqui. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então aqui temos o dom da fala e o dom da audição. O cérebro fala, o cérebro ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Veio o Senhor, assim, Eli que instruiu Samuel a agir assim. Veio o Senhor e ele esteve chamando como das outras vezes, Samuel, Samuel. Respondeu ele, Samuel respondeu, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E aí houve aquela comunicação, que eu não preciso me aprofundar nisso, você já conhece a sequência disso, então lerá o capítulo todo depois, coisa impressionante, Eli, Samuel, e os pecados dos filhos do Eli, e coisa assim, e eu prossigo. Então, 13 horas, 57 minutos, aqui no estúdio em Série Goiás, para a Sara Brasil FM, 93.9, anote, amigo, também, querida amiga, o meu canal no YouTube. Daqui a pouco eu encerrei esse programa. Claro, já percebo que eu terei que prosseguir com isso no próximo sábado. Como agora, 13, 14 horas ao vivo, diretamente do meu estúdio residência, Série Goiás, pelo YouTube. Meu canal no YouTube é este. O programa ficará postado neste canal daqui a pouco. Estou utilizando o YouTube, depois faço uma edição, vira abertura, o fundo musical ser longo, até que chega o momento para que eu entre de fato no ar, com a abertura do programa por pendrive. Então, anote meu canal no YouTube. É este. Apocalipse 666, de Milson Carvalho. Apocalipse 666, de Milson Carvalho. Apocalipse 3, número 6, 666, tracinho, de Milson Carvalho. Anote meu WhatsApp para contatar-me. É público. Está intimado a tornar-se meu contato no WhatsApp. É público para qualquer pessoa, amigo e mais amigo, claro. E amiga também. Anote. DDD 62, que é o mesmo de Goiânia. Série Goiás. 62. DDD 62. Números são 9. 9966 0611. DDD 62 9 9966-0611. A propósito, alguém aí me ouvindo em Goiânia, algum bairro da capital, Goiânia, ou, enfim, em Umas, Aparecida de Goiânia, Trindade, enfim, Abadia de Goiás, Anápolis até, porque a Sara Brasil chega até a primeira parte da cidade de Anápolis, sou testemunha disso. Então, diga-me, onde você está me ouvindo em Goiânia? Telefone-me, daqui a pouco, claro, estou indo no programa, e envie uma mensagem, digita o texto, como queira. Então, eu digo, onde você está me ouvindo? Por rádio. E querendo mais explicação, oração, então conte comigo. Meu WhatsApp, DDD 62 9 9966-0611. 9966-0611. É muito importante você se inscrever no meu canal no YouTube. Daqui a pouco esse programa será postado, quer dizer, será editado e postado nesse meu canal. Então você poderá divulgá-lo. Alguém perde o programa, fica no YouTube. Então, meu canal no YouTube é este, Apocalipse 666, de Milson Carvalho. Apocalipse 666, de Milson Carvalho. Amém? Demilson Carvalho voltará no próximo sábado, lendo e explicando a Santa Bíblia, às 13 horas. Deus abençoe a você e a toda a sua família. Lendo e explicando a Santa Bíblia, às 13 horas. Deus abençoe.